A vida na cidade já não fazia mais sentido para eles. O que nós duas vamos fazer aqui, minha filha, vivendo só de aposentadoria? Questionava Igor Vitalievich, olhando para a esposa e depois para a filha, enquanto anunciavam a decisão de se mudar definitivamente para a casa que haviam construído com tanto esforço no interior. E para que tanto trabalho todos esses anos se não formos aproveitar agora? Chiara ainda tentava absorver a notícia atordoada. Espera aí. E o apartamento de vocês? E os 2 boxes de garagem que são seus? Como assim, de repente? Ela lembrava bem que os planos iniciais eram vender o imóvel antes de qualquer mudança. Inicialmente era isso mesmo, confirmou o pai, mas a mãe interrompeu com um sorriso. Mudamos de ideia, querida. Vamos deixar o apartamento e um dos boxes para você. Aquele que fica mais perto do prédio, explicou Marina Viktorovna, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Chiara sentiu o coração acelerar. Sério? Mas por quê? A cabeça dela girava tentando entender as implicações daquilo. Bom, agora você tem um apartamento. Vocês 2 podem quitar o financiamento da casa de vocês mais rápido, sugeriu o pai, como se fosse uma solução óbvia. Filha, a maioria dos jovens ficaria feliz com um presente desse sem fazer tantos questionamentos, brincou ele, com um tom de reprovação leve. É que foi muito de repente, justificou ela. E o que eu faço com o apartamento agora? Alugo? A mãe prática já tinha a resposta. Pode alugar junto com a garagem, se os inquilinos tiverem carro. Ou separadamente, como preferir. Depois, quem sabe, fica para seus filhos. Chiara riu sem graça. Nossa, já estão planejando netos? Porque nós nem pensamos nisso nos próximos 2 anos. Isso é problema de vocês, respondeu a mãe, entregando-lhe as chaves. O importante é que o imóvel não fique parado. Você dá um jeito, temos certeza. O pai complementou, já traçando planos. Com o dinheiro do aluguel, quem sabe você não compra um carro. Fica mais fácil de nos visitar. Mas então a mãe hesitou como se fosse pedir algo delicado. Chiara, só temos um pedido. O que você ganhar com esse apartamento, guarde em uma conta separada. Só para você. O pai franziu a testa. Marina, para que isso? Nós confiamos na nossa filha. Não é questão de confiança, é precaução, retrucou a mãe. Mesmo depois de tantos anos juntos, não dá para ter certeza absoluta de ninguém. Até de você eu desconfio, brincou ela, olhando para o marido. Chiara entendeu o recado, eles não confiavam em Sasha. Mãe e pai, eu não vou esconder nada do meu marido. Nós somos uma família. Fala para ele do apartamento, então cedeu o pai, mas o dinheiro fica com você. Se não, nós mesmos vamos administrar os aluguéis e guardar essa reserva para você. A filha sentiu, embora já soubesse que contaria tudo a Sasha, só não da maneira como eles imaginavam. Ela queria primeiro sentir a reação dele sobre a mudança dos sogros. Afinal, em particular, Sasha já havia demonstrado certo desdém pela família dela, especialmente pelo pai. Por que ele tem que ser tão difícil? Pensava Chiara, enquanto voltava para casa. Ao chegar, encontrou o marido na cozinha, distraído com o celular e beliscando algo. Oi? Bom apetite, cumprimentou. E aí, onde você estava? Perguntou ele, sem tirar os olhos da tela. Passei nos meus pais depois do trabalho. Sério? E o que eles queriam? Contaram que quase terminaram a reforma da casa deles no interior, respondeu, observando a reação dele. Ah, claro. Devem ter ficado se gabando do que tem, né? Como se a gente fosse herdar alguma coisa, ironizou Sasha, finalmente olhando para ela. Por que você sempre fala assim? Eles só queriam compartilhar as novidades. Seu pai nem me deu um dos boxes de garagem, e eu já pedi tantas vezes. Como se eu não soubesse usar o espaço, reclamou ele, irritado. Sasha, são deles os boxes. E você nem usa garagem, deixa o carro na rua. Isso não vem ao caso. Eu sou mecânico, poderia arrumar umas coisas lá nos fins de semana. Mas não, seu pai acha que eu não mereço, resmungou. Chiara respirou fundo. Não foi só isso. Eles também falaram do apartamento deles na cidade. Os olhos de Sasha brilharam. Ah, é? Vão vender finalmente? Quanto vão nos dar? Nada, cortou ela. Como nada? Eles vão me passar o apartamento, para eu administrar. Sasha ficou em silêncio por um instante, processando. Então é só para você? Não para a gente? Chiara percebeu o tom de decepção, ou era raiva? Na voz dele. Eles confiam em mim, Sasha. Não em você. A frase saiu sem filtros, e ela logo se arrependeu. O marido ficou tenso. Então é isso? Sua família acha que eu não presto? Chiara tentou suavizar. Não é bem assim. Mas já era tarde. A sombra da desconfiança dos pais dela agora pairava entre os dois, e ela não sabia como dissipá-la. Ou aconteceu algo no trabalho hoje?
Sasha interrompeu seus próprios pensamentos como se só então percebesse o tom áspero da discussão. É isso, você está descontando tudo em mim. Kiara cortou o ar com um gesto brusco. Eles estão deixando o apartamento para mim, Sasha. Para que eu o alugue e administre. Ponto final. Foi isso que conversamos com eles. Sério? Os olhos dele brilharam por um instante, como se uma ideia repentina o tivesse iluminado. Finalmente uma boa notícia. Só que nós não vamos alugar esse apartamento, não. Vamos transformá-lo na minha oficina. Assim eu finalmente saio desse emprego que me sufoca. Kiara sentiu o sangue gelar. Como assim nós? De onde tirou que o apartamento dos meus pais agora é sua propriedade? Que direito você tem de decidir o que fazer com ele? Espere aí, Sasha levantou as mãos como se tentasse segurar um argumento que escapava. Você mesma acabou de dizer que eles deixaram o apartamento para você alugar. Então é você quem vai gerenciar, não é? Pois é, eu vou alugar, sim. E o dinheiro vou transferir todo mês para eles. Só não quero que tenham que se deslocar até aqui para mostrar o imóvel, lidar com inquilinos. Vou fazer isso por eles, para não os incomodar. E eles vão te pagar por isso? A ironia na voz de Sasha era cortante. Ou é só mais uma forma deles te usarem? Kiara apertou os dentes. Pagar? São eles que estão nos ajudando, dando um tetinho para você reclamar. Por que essa fixação no que é deles? O que te falta, Sasha? O que me falta? Ele riu, amargo. Me falta o fato de que seus pais estão nadando em propriedades. Seu pai tem 2 garagens, Sasha. 2. Para que diabos ele precisa de tanto? Ah, então agora a culpa é dos meus pais? Kiara cruzou os braços. Os seus também não são exatamente pobres, mas nunca vi você pedir nada a eles. Não venha com essa de meus pais, seus pais, ele cortou. A questão é que eles têm o que não precisam, e nós estamos nos afogando em dívidas. Compramos um carro com essa maldita hipoteca, e você acha que é normal? E nós não estamos dando conta? Ela ergueu a voz. Pagamos mais do que o mínimo, Sasha. Estamos conseguindo. Conseguindo? Ele deu uma risada seca. Você acha que isso é viver? Eu não quero só sobreviver, Kiara. Quero ter o que é meu, o que é nosso. E é injusto que seus pais tenham tanto e não nos deem nada. Kiara olhou para ele, e pela primeira vez viu algo que a assustou. Não era só frustração. Era uma fome voraz, uma necessidade de tomar o que não lhe pertencia. Os avisos dos pais ecoaram em sua mente, não conte a eles sobre o dinheiro. Agora ela entendia por quê. Eles não devem nada a nós, disse baixinho. Não é obrigação deles bancar nossas escolhas. Ah, então é escolha minha querer sair desse emprego de merda? Sasha bateu a mão na mesa. É escolha minha querer um espaço para trabalhar decentemente? Seu pai tem 2 garagens, e você acha que eu não tenho direito a uma? Kiara não respondeu. Sabia que se dissesse a verdade, que os pais dela já tinham um plano para aquele dinheiro, que nada seria dividido com Sasha, a discussão viraria um incêndio. Então mentiu por omissão. Eles confiam em mim para gerenciar isso. E é o que vou fazer. Sasha encarou, os olhos escuros de algo que ela não conseguia nomear. Não era só raiva. Era como se ele estivesse medindo as palavras dela, procurando brechas. Tudo bem, disse finalmente com uma calma que a assustou ainda mais. Mas não venha chorar quando a hipoteca nos afogar. Kiara não sabia, naquela noite, que aquela seria a primeira de muitas discussões sobre o apartamento. Nem que um ano depois, quando finalmente juntou uma quantia significativa nas mãos dos pais, sem que Sasha soubesse, o pai dela tomaria uma decisão que mudaria tudo. Vamos comprar um carro para você, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas vai ser seu. Só seu. Um presente. Para que se um dia ele não terminou a frase. Não precisava. Kiara entendeu. E pela primeira vez agradeceu em silêncio pela desconfiança que antes a irritara. Porque Sasha não era mais o homem com quem ela havia se casado. Era um homem consumido por algo que crescia dentro dele como um tumor, a inveja. Uma inveja que com o tempo se transformaria em ódio. E que 2 anos depois, quando ela anunciou a gravidez, explodiria em palavras que queimariam como ácido. Quer ter esse filho? Então que seus pais paguem seu salário maternidade. Eu não vou bancar 2 bocas extras. Kiara olhou para ele, atordoada. Não era a reação que esperava. Não era nenhuma reação que uma mulher grávida merecia. Sasha, você está falando sério? Claro que estou. Ele jogou as mãos para o alto. Ou você acha que dinheiro cresce em árvore? Seus pais têm tudo e não nos dão nada. Por que eu deveria arcar com isso sozinho? Porque é nosso filho, ela sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem. Porque você vai ser pai. Pai? Ele riu sem alegria. Pai de quê, Kira? De mais uma conta para pagar? De mais uma coisa que eles têm e nós não?
Foi então que ela soube. Não havia mais volta. Os avisos dos pais, as mentiras por omissão, os planos secretos. Tudo tinha sido necessário. Porque o homem à sua frente já não a via como parceira. Via nela apenas um caminho para o que cobiçava. E quando, meses depois, o divórcio se tornou inevitável, Chiara descobriu que não fora a única a guardar segredos. Sasha também tivera seu próprio fundo de emergência, uma conta bancária oculta, alimentada aos poucos, sem que ela soubesse. Dinheiro que no fim, seria dividido pelo juiz, porque afinal, fora ganho durante o casamento. Mas a casa que venderam para quitar a hipoteca? O carro que dividiram? Nada disso importava tanto quanto o que ela levou consigo, a apartamento que os pais previdentes haviam colocado só em seu nome, a máquina que o pai lhe dera como presente. E acima de tudo, a filha que Sasha jamais quis conhecer, porque no fim, a inveja não era só pelos bens. Era pela vida que Chiara tinha construído sem ele. E isso ele nunca poderia perdoar.